Seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje, tá? O que você jamais deve cometer. Erros que você não pode cometer de maneira alguma se você for um regularizador de imóveis. Preste muita atenção, porque hoje eu vou dar dicas valiosas, tá bom? Valiosas, valem ouro. Algumas podem até salvar as negociações de vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Charles Nunes, seja muito bem-vindo, tá? Sou escrevente de cartório de registro de imóveis. Há mais de 19 anos eu trabalho dentro de um cartório, registrando, regularizando, fazendo notas de exigências e ajudando, né, a população de modo geral a conseguir regularizar o seu imóvel, tá? Para quem ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de seguir o canal aí, tá? Dá o joinha no vídeo. Deixa o seu comentário, Se você gostou, deixa aí. Se você não gostou também, não tem problema. Quero que você deixe um comentário aí, tá bom? Se tá fazendo sentido tudo que eu tô passando para vocês, tudo que eu tô falando, é sempre importante ter esse feedback, tá bom? Sempre para poder cada vez mais trazer um conteúdo melhor e de qualidade para vocês, tá bom? Esse que é o intuito do canal. Que você aprenda a regularizar o imóvel de forma prática, objetiva e direta, né? Sem ficar falando difícil, tá bom? Sem ficar falando juridiquês. Aqui você vem com o intuito de aprender a regularização, de entregar a matrícula pronta para o seu cliente regularizada. Se você quer falar difícil, não é aqui que você vai aprender a falar difícil, você vai aprender a regularizar, tá bom? O primeiro erro que você não pode cometer, tá? Você não pode... Isso, eu vou falar para vocês, acontece muito. Eu vou entrar em alguns erros técnicos e alguns erros como esse que eu vou dizer por primeiro. Tá? Eu acho que esse erro que muitas pessoas cometem, ele pode fazer muita diferença no objetivo que você vai chegar, no tempo de regularização e até mesmo na dificuldade que você vai passar para regularizar o imóvel. Tá? Um erro muito grave e muito feio, por sinal, são pessoas que chegam no cartório, né, pessoas arrogantes, que não têm humildade, e querem chegar já com o intuito de com ânimos de brigantes, né? Ânimos enfurecido, né? Já chega falando, não, eu vou chegar no cartório já falando alto, vou brigar com todo mundo. Gente, isso daí que você está fazendo é um tiro no pé. Tá? Eu não estou falando para você ser um malandrão, que chega lá cumprimentando todo mundo, leva chocolate para todo mundo, mas tem gente que faz isso, né? O pessoal tem as pessoas que sempre vão no cartório, né? Tem aquelas pessoas, aquelas cartas marcadas, quem trabalha no cartório sabe, sempre tem aquelas cartas marcadas, que vão lá, levam um chocolatinho, conversa, não precisa nem levar chocolate, tá, gente? Não tô falando nada de levar presente, tô falando de realmente ser uma pessoa agradável, ser uma pessoa que conversa, ser uma pessoa que não quer ficar sempre com o nariz empinado, querendo falar que o cartório tá errado, tal, que o cartório tem que pegar fogo, porque, gente, você acaba criando inimizade com o seu maior inimigo. Tá? Você precisa que seja registrado ali, e você já chega querendo brigar com a pessoa que vai registrar. Então, não é bem por esse caminho que você tem que ir. Tá? Quantos e quantos advogado, cuidado, tá? Isso daí soa muito, muito feio, muito feio. Eu atendo, olha, gente, pelo menos um por mês eu atendo assim. 1 por mês, 2 por mês, advogados que eles chegam, tá? No balcão, ou quando eu vou atender eles ali, eles já né, olham assim, de cima para baixo, tá com a carteirinha da OAB e joga na mesa aqui, tá? Né, para mostrar a carteirinha da OAB. E aí eu pego, olho assim, né? Às vezes eu coloco embaixo do documento, ele tira do documento, joga em cima e começa a querer falar que, né? Não sei o que, o cartório tá errado, porque não sei o que. A pessoa não deu nem entrada, nem protocolou. Já tá falando que vai suscitar dúvida, antes mesmo de analisar, né? Antes mesmo do cartório analisar. Já tá querendo ali botar medo. Não é assim, tá? Não é assim. Principalmente, e tem pessoas que são arrogantes, sim, tá, gente? Infelizmente, ânimos intolerantes, né? Infelizmente. Isso daí é um tiro no pé, tá? Vamos supor. Um exemplo. Chega lá um advogado, e tem corretor também que falar para você, viu? E chega lá, e eu atendo, o cara já fala, não, sua posição está totalmente errada, e não sei o quê, se não der registro eu vou suscitar dúvida. Eu falei, mas meu amigo, você nem protocolou. Protocola aí, vamos ver, eu vou fazer de tudo para registrar. Ah, não, porque vocês são... Já teve gente que eu comecei a atender e já começou a xingar de salafrário, porque só quer pegar dinheiro dos outros, não sei o quê. Você tem que entender, tá?
o valor que entra para o cartório não vai, né, 100% para o bolso do oficial e dos escreventes e dos funcionários, tá? Muita grana vai para o Estado, gente. Muita grana vai para o Estado. Se não fosse os valores, né, de imposto que estão embutidos no registro, os registros, por exemplo, o registro que sairia R$1.000, iria sair por R$400, por exemplo, para você ter uma ideia. A grande maioria dos valores que vocês pagam em registro vai para o Estado, tá? Tanto é que na pandemia, cartório foi decretado como um serviço necessário, um dos mais que arrecada para o Estado. Tá? Então, antes de xingarem os cartórios, entendam que os valores altos, né, não vai para o bolso do oficial, né, dos funcionários, vai para quem? Lá para cima, para o Estado, certo? Governo. Poucos são os cartórios, né? Os cartórios grandes, realmente, que tem muita movimentação pesada, aí até tem um bom valor de caixa. Tem um bom valor de caixa, porque a movimentação é muito alta, mas não são a maioria dos cartórios no Brasil que tem um grande movimento, tá? Se você pegar em São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, a questão lá de Manaus, cidades grandes mesmo, aí tem os cartórios grandes, mas a maioria dos cartórios são pequenos, né? A grande maioria. Então, cuidado quando vocês forem xingar o pessoal do cartório, porque às vezes o cartório é deficitário. E eles estão ali se empenhando para passar um registro, para passar dignidade para a pessoa. Então, não cheguem arrogante, porque essa pessoa que você xingou, ela vai analisar, tá? E aí, essa pessoa chega no cartório, começa a xingar o cartório, começa a xingar o escrevente. O que pode acontecer, tá? É claro, se me acontece uma situação dessa, que já me aconteceram várias vezes, eu, Charles, eu estou falando por mim, não estou falando por outros cartórios e por outros escreventes. A gente tem que dividir, né? Eu não vou deixar de fazer o meu serviço, porque tal pessoa me xingou, né? Eu vou protocolar e vou seguir o número de protocolo certinho, não vou dar prioridade, nem vou atrasar, e vou analisar da forma que tem que ser analisada, de acordo com a lei. Se tiver alguma coisa, eu vou dar nota de exigência. Perfeito? Agora, pode existir escreventes, pode existir profissionais, né? Existe, gente. Maçã podre em todo lugar, né? Tem como colocar a mão no fogo por todo mundo. Mas pode ter escreventes aí que foi maltratado, ele fala, em vez de eu seguir o protocolo normal, eu vou fazer o seguinte, tá vendo a lista? Tem quantos títulos? Tem 20? Vou jogar lá embaixo. Começa a procurar pelo novo, às vezes porque você agiu errado. Você já chegou, já quis chegar xingando o pessoal do cartório, tá? Então, a primeira dica para vocês é conheçam quem são as pessoas que trabalham no cartório que você vai mais atuar, na sua região ali. Conheça quem que são os escreventes, quem que são os auxiliares de escreventes, quem que são os estagiários, quem que é o oficial, quem que é o do tabelionato de nota, quem que são os escreventes do tabelionato de notas, você vai ter confiança para elaborar escrituras, atas, tá? Porque outra coisa também, tem muita gente que chega já no cartório falando, eu só quero falar com o oficial, não quero falar com ninguém. Só que vocês têm que lembrar, vocês têm que entender que o oficial, eles não ficam registrando ali, eles vão pegar realmente aquilo lá, aquilo que muito mesmo, é um valor muito alto, uma coisa de alta, extremamente complexidade, respondendo ofícios que vem de Tribunal de Justiça, eles vão se preocupar com essas outras coisas, tá? O dia a dia ali, eles quase nem pegam, tá? Nem pegam. Então, você tem que entender que quem está ali registrando mesmo é o pessoal que está ali, escreventes e auxiliares de escreventes. Então, é com esse pessoal que você tem que se dar bem. Você tem que conhecer quem que são essas pessoas. Né? É claro. Não estou falando, eu vou levar eu sei que o Charles gosta de Guaraviton, vou levar Guaraviton todo dia para ele lá, né? Não tem essa, né? O registro vai sair normal. Vai sair normal, sem nenhuma privilégio. Mas você tem que saber que, realmente, não pode destratar ninguém. Tá? Isso daí não é nem para registro de imóveis ou para qualquer coisa que você faz na vida, tá? Uma lição de vida é isso mesmo, tá? Então, é um erro que você não pode cometer. Ser ignorante com as pessoas e não conhecer os funcionários. Conheça, tá? Conheçam os funcionários. Quem é que registra, quem é que faz, tá? Uma dica para vocês, para evitar nota devolutiva. Como que você pode evitar nota devolutiva? Nota de exigência. Se você, antes de você protocolar no cartório, você pensar o seguinte, pega aquela documentação que você tem na mão, um instrumento particular de financiamento de venda e compra, uma escritura de venda e compra, você vai regularizar uma retificação unilateral, né, inserção de medidas, inserção de metragem quadrada, lá do 213, da 6.015. Antes de você protocolar, dá uma olhada
o seu documento, tá? Porque tem gente que vai, leva os documentos e nem olham, né? Faz tudo de forma automática, saiu do cartório de notas, pega tal. Dê uma olhada antes, uma simples análise, vê se tem RG, CPF, vê se tem endereço, qualificação completa, vê se está descrito perfeitamente o imóvel, compara ali com a escritura com a matrícula, dá uma lidinha, isso daí vai já evitar alguma nota devolutiva. Mas, eu digo mais, o que você tem que fazer? Você tem que pensar, pense como se você estivesse no lugar do registrador. Pense como se você estivesse no lugar do registrador. Porque é o seguinte, o registrador, ele não quer dar nota devolutiva, nota de exigência. O registrador, ele quer registrar. Porque esse é o trabalho dele, é registrar. E como é que o cartório ganha dinheiro? Registrando. Se ele só dá nota de exigência, o cartório, presta atenção, gente. Se o cartório só dá nota de exigência, não entra dinheiro pro cartório. Não entra dinheiro pro cartório. O cartório tem que pagar funcionário. O cartório tem que se manter. Nunca a intenção do cartório vai ser devolver da nota de exigência, tá bom? Então, quando é que o cartorário ele vai dar nota de exigência? Quando tem alguma coisa errada, quando tem alguma coisa que não está batendo, não está condizente com a matrícula. Então, se você simplesmente trocar de lado e você pegar a documentação que você está na mão e você falar, eu vou ser registrador agora, será que eu registraria com esse probleminha aqui? Será que eu iria assumir o risco de eu registrar errado e aí eu ter uma punição administrativa, eu ter uma responsabilidade aí, poder até perder a delegação no cartório? Se pense como o registrador, tá? Se pense como registrador. Então, às vezes você consegue pegar uma coisinha ali, antes mesmo de dar entrada. Tem gente que dá entrada em escritura de venda e compra sem TBI. Vai tudo no automático, entra lá no cartório e dá entrada, escritura de venda e compra financiada, sem ITBI, sem estar com ITBI pago, sem assinatura. Gente, quantas notas de exigências eu dou, né, eu e os outros escreventes, porque está faltando assinatura no contrato. Pasmem, está faltando assinatura no contrato. Outra coisa, tem contrato que as pessoas fazem e na numeração embaixo, às vezes, pulam números. Então, tá lá, quantas folhas tem o contrato? Tem 20. Aí você vai vendo lá, folha 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20. Tá faltando número. São coisas, gente, bizarras, às vezes, que se você tivesse prestado atenção ali no que você tá na mão e batesse o olho, deixa eu dar uma olhadinha, não iria dar nota de exigência, não iria atrasar o procedimento de regularização, tá bom? Então não cometa esse erro de você protocolar algum documento sem pelo menos ler o que você tá na mão, tá? E quantos erros bobos e bobos. Às vezes tem contratos que colocam a qualificação da pessoa de um jeito, e aí chega lá na parte da assinatura, o nome tá escrito de outra forma. Coisinha simples. Às vezes você vai evitar, tá bom? Falando em suscitar dúvida, esse procedimento é pago? Seguinte, né? Vai correr o prazo da prenotação, você vai dar a entrada. Né? A análise pela corregedoria não vai ser pago. O cartório vai enviar vai submeter a análise. Feito a análise, né? O juiz ele vai, vamos supor, eu quero registrar uma escritura de venda e compra e o cartório vai lá e fala, ó, não vou registrar porque tá faltando a certidão negativa de débitos da pessoa jurídica, que é a vendedora. Aí você outro exemplo, vou dar um outro exemplo melhor para vocês. Vamos supor que é uma escritura de divisão amigável. Atenção, escritura de divisão amigável. Então, o que é a escritura de divisão amigável? Existe um terreno e nesse terreno existem dois proprietários. Dois proprietários nesse terreno. Eu vou desenhar para vocês entenderem, tá? Já aprenderem esse tipo de regularização que é melhor. E eu já falo da suscitação de dúvida em seguida. Que é uma escritura de divisão, Charles. Prestem atenção nisso. Apresentar. Compartilhar tela.
Calma aí que eu vou colocar aí, gente. Aparecendo, né? Vamos lá. Seguinte situação. Imagina que isso aqui é um terreno, tá? E aqui é a rua. Nesse terreno, existem 2 proprietários. O Bruno e a Mara. Tá? Eles não são casados, eles são irmãos. Tá? Vamos supor. Cada um é proprietário de 50%. Tá? Então, o Bruno e a Mara, eles são proprietários, cada um de 50% desse terreno, certo? Esse terreno, ele tem... vamos colocar uma metragem aqui. Ele tem 500 metros quadrados, certo? Dá para fazer desmembramento, certo? Dá para fazer desmembramento. Então, o Bruno, né, os irmãos Bruno e Mara, os 2 são solteiros, irmãos, receberam de herança. Eles chegam para você e falam: ó, queremos desmembrar este terreno. Queremos desmembrar este terreno. Por quê? O Bruno quer construir desse lado, o Bruno quer construir aqui, e a Bruna não construiu, mas futuramente ela vai querer construir. Então vamos lá. O Bruno construiu desse lado. E a Bruna não construiu, mas esse terreno ela quer que fique para ela. Tá? Então, a Mara... Opa, minha caneta tá falhando aqui. Então a Mara quer que esse terreno fique para ela, certo? O que acontece? A Mara e o Bruno chegam para você como regularizador de imóveis e falam o seguinte: queremos desmembrar esse terreno. Aí o que você faz? Você chega para o engenheiro, né? Ou para o topógrafo, para o arquiteto, agrimensor, e fala: ó, elabora uma planta assim, 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 assado para mim, tá? Mas siga a matrícula. Siga a matrícula. Aí o pessoal fala: o que é matrícula, né? O técnico. Acontece. Atenção, tá? Em questões quando você for pedir para profissionais técnicos elaborarem matrícula. Se o terreno em si der diferença com a matrícula, só que for uma metragem muito pequena, deu uma diferença de 10 centímetros, uma diferença de 5 centímetros, peça para o técnico elaborar a planta conforme a matrícula. Porque se der diferente, essa planta, com que bate com que vai dar na matrícula, vai ter que entrar com o procedimento de retificação administrativa. E aí, né, vai gastar mais, vai ser mais trabalhoso. Não que não seja bom, que você também vai ganhar, mas não vai ser o ideal para o teu cliente. Tá? Você tem que ser franco. Então, voltando no exemplo. Aí, foi feita a planta, e foi feito, né, na planta lá que vai ficar o lote A e o lote B, com 250 cada um. Certo? O que acontece? Se você simplesmente pegar esse projeto, né, do lote A e do lote B e levar no cartório, o que vai acontecer? Se você só pegar esse projeto com memorial descritivo, com alvará, né, com a planta aprovada da prefeitura, com a RT recolhida do engenheiro, com o requerimento dos proprietários do Bruno e da Mara, se você juntar tudo isso e levar no cartório, o cartório vai abrir o lote A e o lote B. Só que o cartório vai abrir o lote A e o lote B, sendo Bruno proprietário de 50% do lote A e Mara proprietária de 50% do lote B. E Mara 50% do lote A. E do lote B, a mesma coisa. Bruno, 50% e Mara, 50%. Essa não era a intenção deles, gente. Essa não era a intenção. A intenção era que o Bruno ficasse de um lado e a Mara do outro. O que tem que ser feito nesse caso? Marquem aí no caderno. Eu gosto sempre de falar esse tipo de específico de regularização, porque acontece muito problema com essa regularização. Quando existem mais de um proprietário na mesma matrícula, eles querem cada um ficar de um lado. Eu sempre gosto de repetir para gravar na cabeça de vocês. Que o que é o importante aqui?
Além do projeto, tudo aquilo que eu falei junto, você tem que ir no cartório de notas e elaborar uma escritura de divisão, tá? Porque a escritura de divisão vai chegar e vai falar, o lote A vai ficar para a Mara 100% e o lote B vai ficar para o Bruno 100%. Tá? Então tem que ter a escritura de divisão, certo? Então vocês já aprenderam isso daqui. Agora vamos lá, para o caso da suscitação de dúvida. Olha o que aconteceu. O que acontece? O lote, né, não está desmembrado ainda. O lote não é nem A nem B. Só que, de fato, no local, o Bruno já construiu aqui e ele vai ficar desse lado. Tá? E a Mara vai ficar desse lado. Eles fizeram a escritura de divisão. Qual que é o valor venal desse imóvel? Vou dar um exemplo, uma ideia para vocês. Vamos supor que o valor venal do imóvel todo, tá? Ele sem desmembramento. Vamos supor que o valor venal todo é 100 mil reais, tá? Vamos supor que é 100 mil reais o valor todo cheio. Cheio. Com, inclusive, a construção. Aí eles vão e fazem a escritura de divisão dividido no meio, 250 para cada. O que aconteceu nesse momento da escritura de divisão? Né? Foram feitos 2 lotes. E só que na escritura tem que atribuir valores. Né? Só que, qual terreno você acha que vale mais? O que vai ficar pro Bruno ou o que vai ficar para a Mara? É claro que é o que tem a construção, né, gente? É o que vai ficar pro Bruno. Então vamos supor que o terreno que tem a construção tem um valor venal de 80 mil, 80k. E o que é só terreno tem um valor de 20 mil, tá? Porque não tem construção. Só que antes da divisão, era 100 mil tudo. Agora que eles estão fazendo a divisão, é que vai ter que ser atribuído na escritura. Aconteceu o seguinte caso no cartório, e acontece em vários outros cartórios. É feita a escritura de divisão, atribuem os valores de 80 e 20 mil, né? E não falam mais nada. Né? Não falam mais nada. O que aconteceu nisso daqui, gente? O que aconteceu nesse caso? Vai ser devolvido, o cartório vai devolver, pedindo a guia de TBI ou ITCMD. Né? Vai pedir guia de TBI ou de ITCMD, porque a Mara, ela ficou numa divisão que ela tinha 50% da propriedade e o Bruno 50%, quando dividiu, ela ficou com menos. Ela não ficou com 50% do valor, né, venal do imóvel todo. Ela ficou com bem menos. Então, vai ter que ter algum negócio sobre esse excesso aqui, né? Teve um excesso aqui. Então, sobre o excesso que incorporou no valor dele aqui, de 30, acho que era de 30 mil. Né? 30 mil. Porque era para cada um ter 50. Teve um excesso de 30 mil aqui para ele. Era para ele ter 50, ele ficou com 80. Então, dos 50 para 80, 50, 60, 70, 80. Teve um excesso de 30 mil. Né? O Bruno ficou com 30 mil a mais na divisão. Então, sobre esses 30 mil aqui, tem que ter imposto. Se ele comprou essa parte a mais que ele vai ficar, aí é ITBI. Se a Mara abriu mão desse valor que foi para ele aqui, né, correspondente, aí vai ser ITCMD. Isso é considerado uma doação. E aí o que aconteceu? Não foi gerado nenhum tipo de imposto na escritura. Não fizeram, chegou no cartório, fizemos a nota devolutiva, pedindo o imposto sobre o excesso, sobre a parte que deu a mais. Aí eles não gostaram e entraram com a suscitação de dúvida. E aí, né, a suscitação de dúvida deu favorável ao cartório. Tem que realmente ter o imposto desse excesso, porque a divisão não foi igualitária, sendo que cada um tinha 50% da propriedade, né, o Bruno, a parte dele ficou com mais. Que englobava, inclusive, a construção. Então, nesse caso aí, teve que pagar o imposto. Certo? Tem que ficar esperto com a escritura de divisão. E aí, o que acontece? O cartório faz a nota devolutiva, a pessoa chega no cartório e fala, ó, não concordo com essa devolutiva, eu quero que seja suscitado dúvida. O que a pessoa vai pagar? O valor da prenotação. Aí o cartório envia para a corregedoria, a corregedoria vai dar o parecer, né, a decisão, positiva ou negativa. Registra ou não registra. Não registrou, a pessoa perde o valor da prenotação ali, né, só. Tranquilo. Certo?
Divisão amigável, tá? Cuidado, né? Permuta também, gente. Permuta também incorre nesse mesmo questão. Permuta incorre nessa mesma questão de excesso. Partilha de bens, excesso também, tá? Inclusive divórcio. Cuidado, porque divórcio sempre dá problema quando ocorre excesso. Ah, o casal se divorciou. Eles tinham um patrimônio de 500 mil. Aí o cara falou assim, eu vou ficar só com um apartamentinho aqui de 100 mil, o restante pode deixar para a esposa, né? Sendo que cada um tinha metade do patrimônio. Ele ficou com 100 mil ali e ela ficou com 400 mil. Teve um excesso, né? Ela ficou com mais. Aí o pessoal chega no cartório com a partilha feita. Muitas partilhas que não são observadas, questão de impostos, de excesso. A pessoa chega no cartório, não, o advogado falou que era só trazer, que estava tudo certo. Aí eu falo, deixa eu dar uma olhada aqui. Aí eu pego lá, falo, a divisão não foi igualitária entre você e seu ex-marido, ou sua ex-esposa. Quem ficou com mais? Foi você ou foi ela? Foi ela, eu abri mão, eu deixei. Então, essa parte aí que você deixou, tem imposto. Não, mas eu abri mão, eu deixei para ela, que imposto, não tem? Esse deixa para lá, ela tá cuidando dos filhos, ou ele tá com os filhos, não tem problema. Independente da história que seja. Essa questão de deixar, tem imposto. Tá? Tem imposto, tem excesso, porque tem excesso, né? Não foi igualitária a divisão dos bens. Claro, tem que verificar o regime de bens do casal, né? Os bens adquiridos na constância do casamento, e toda essa questão, mais aprofundada. Mas vocês têm que saber que tem questões de excesso e aí dá problema. Deu excesso, vai ter que recolher o ITCMD, vai ter que levar a guia para o cartório do ITCMD, junto com o recolhimento, né, o comprovante do recolhimento, e ainda uma certidão de homologação da Secretaria da Fazenda. Tá? Vocês vão ter que pegar aí uma certidão que a Secretaria da Fazenda concorda. Gente, vamos lá para a próxima. Vou dar uma dica para vocês, tá? Quando o cartório efetuar alguma nota de exigência que você acha que não está correta, antes de suscitar dúvida, você pode fazer um pedido de reconsideração. Faça um pedido de reconsideração da nota devolutiva. Eu já mudei várias notas de exigências minhas, porque conversei, vamos supor, fiz uma devolução lá. A pessoa ligou, eu vi que você fez a devolução, será que precisa disso aí mesmo? Eu falei, eu devolvi mais por esse motivo aqui e tal, não senti tanta confiança, mas faz o seguinte, coloca a tal certidão aqui no seu, faz um pedido, faz um requerimento, junta uma certidão a mais, junta aquela certidão ali e tal, coloca essa prova aqui, coloca outra prova, e aí faz um pedido de reconsideração, tá? Um exemplo que deu certo, de um pedido de reconsideração, uma venda de um imóvel, tem 4 proprietários, tá? 4 proprietários, um imóvel grande. E aí estava vindo uma outra venda de uma parte de 20% do imóvel todo, tá? 20% do imóvel todo. Eu olhei ali a escritura, falei, aparentemente isso daqui não está cheirando muito bem, porque como é uma área grande e tem vários proprietários, a chance disso ser um parcelamento de solo irregular está muito alta, né? Em vez de elaborar um projeto de desmembramento, né, aprovar na prefeitura, e aí fazer a averbação do parcelamento, né, cada um abrir uma matrícula individual, eles estão fazendo venda de fração ideal. Então está me cheirando estranho. E vendas de fração ideais não podem, tá, gente? É decidido aí, se for identificado que isso aí é uma burla ao parcelamento de solo, nota de exigência e pedir regularização. O cartório pede regularização, não tem choro nem vela. E aí aconteceu o seguinte, veio essa escritura, estava cheirando estranho, fiz a nota de exigência, falei, aparentemente isso aqui é uma nota, isso aqui é um parcelamento irregular de solo, né? Parcelamento irregular de solo, proceder à regularização antes do registro da escritura, né? Tem que elaborar os projetos aí de desmembramento, seja lá o que for, né? Aí o advogado me ligou. Charles, você devolveu aí, 20% não é venda de parcela certa determinada, não tem nada disso, é um galpão inteiro lá, é um terreno grande mesmo, é uma indústria,
e eles são sócios ali, eles têm contrato de sociedade, e não tem nenhum parcelamento irregular aí, tá? Pode ficar tranquilo. Aí eu conversando com ele, falei, é o galpão lá, tal, faz o seguinte, então. Aí ele falou, entra no Google, Charles, dá uma olhada ali, e aí você vai ver que esse terreno ali tá delimitado, e é realmente um galpão, esse pessoal, ele é sócio, né? Então, negociações entre eles. Aí eu olhei ali e falei, realmente, né, faz sentido, tal. Não é um parcelamento só, então faz o seguinte, faz um pedido de reconsideração, escreve lá, que tal, tudo isso que você me falou no telefone, você coloca no papel. Coloca no papel, junta as imagens do satélite, e você protocola novamente. Ó, a postura diferente. Ele me ligou, falou, Charles, tudo bem, como foi seu dia, tal. Putz, cara, você não sabe o que aconteceu, você fez uma devolução. Um cara legal, agradável de conversar, tá? A gente já vai desarmando a outra pessoa, né? Não é que ele estava me desarmando, mas já estava mais apto a ser mais amigável com ele, né? Agora essa pessoa já liga. Ou chega no cartão, vocês devolveram, vocês fizeram exigência, são, né? Aí o papo pode mudar. Eu poderia pedir um outro tipo de prova para ele, né? Então, atenção, tá? E aí, o que eu falei para ele? Faça um pedido de reconsideração, coloque tudo isso que você me disse no telefone, você escreve, junta as fotos ali, e aí eu sigo o registro, né? Aconteceu isso. Ele fez o pedido de reconsideração, peguei a documentação, anexei, microfilmei, digitalizei junto e continuei o registro, né, gente? Continuei o registro, porque ficou descaracterizado o parcelamento irregular ali, né? Conseguiu comprovar, então tranquilo, certo? Essa é uma dica para vocês aí, façam pedido de reconsideração antes de você já começar a atacar ali, né? Falar que vai suscitar dúvida, tá? Um erro que você não pode cometer, você não pode começar a atuar na regularização de imóveis antes de você pegar a Lei 6.015 de 73, que é a Lei de Registros Públicos, e dar uma lida, gente. Charles, eu não sou advogado, eu sou corretor. Não tem problema. A leitura da 6.015, ela é uma leitura... Ela é técnica, mas não é uma técnica tão complicada. Você consegue entender aqui de forma simples. Tá? Você consegue entender os pontos da lei que vão te interessar. Tá? Por exemplo, o que é um ato de registro? Está escrito lá. É dificultoso você ler um texto que está escrito... O que são atos de registro? Hipoteca, venda e compra, doação. Gente, é uma coisa autoexplicativa, tá? A Lei 6.015 de 73, você vai conseguir entender muita coisa. Questões, o que considera-se confrontante para a retificação diária, né? Inúmeras coisas. Quando você pode entrar com uma retificação unilateral, se você quer inserir só uma medida, só uma metragem quadrada, você não precisa pegar a anuência dos confrontantes, por exemplo. Então, você tem que dar uma olhada na 6.015. Não estou falando para você decorar a lei. Estou falando para você se situar onde você está. Onde você está entrando. E a outra, né? Então, o que eu sempre falo? Eu falo para os meus alunos das mentorias, né? Você tem que imprimir a Lei 6.015, deixar na cabeceira da cama, né? E a outra coisa que você tem que pegar e imprimir, as normas estaduais da corregedoria aí, tá? Extrajudicial do seu estado. Pega as normas extrajudiciais do seu estado e a Lei 6.015 deixa cabeceira da cama. Olha que ótimo, né? Ótima dica de leitura, em vez de você ficar lendo Shakespeare, né? Lê as normas e a Lei 6.015. Tá bom? Pega essa dica aí, tá bom? Certo? Então, leia, tá? Não tô falando para você decorar. Leia. Outra, gente, dica que você não pode fazer de jeito nenhum. Principalmente se você estiver fazendo um tipo de regularização que ela é um pouquinho mais complexa. Por exemplo, estou fazendo regularização de um condomínio. Vão ter vários documentos que vai ter que ser agregado junto do processo, tá? Várias certidões que tem que ser apresentada. Ou então, até mesmo uma verbação de construção, que você primeiro vai ter que regularizar. Vamos supor, você vai ter que fazer um combo de regularizações. Você vai ter que atualizar um monte de estado civil, vai ter que cancelar uma hipoteca lá perempta lá atrás, que faz mais de 30 anos. Você vai ter que cancelar uma cláusula resolutiva. E junto disso, você também vai averbar uma construção, uma demolição parcial e uma nova construção e emitir todas as CNDs. Vamos supor, tá? A história parece longa, mas é simples, é fácil esses procedimentos. E aí, vamos supor, você pega, faz tudo isso, né? Emite a CND, aprova a prefeitura. Chega no final, você entrega tudo na mão do cliente. E fala, tá tudo certo, vai registrar. Erro feio. Erro feio. Não faça isso. Não faz isso. Quantos
clientes eu atendo que chegou com a seguinte frase: o advogado falou que estava tudo certo, era só dar entrada no cartório. Ou o corretor falou que estava tudo certo, era só dar entrada. O despachante falou que estava tudo certo, era só dar entrada. O engenheiro e o arquiteto falaram que estava tudo certo, que era só dar entrada. Só que aí é feito a análise e aí vem uma nota devolutiva de 3 folhas. O que o cliente vai falar a hora que ele pega essa nota devolutiva? E gente, é de praxe. É praxe. Pode ter certeza. O cliente vai pegar a nota devolutiva e vai falar: o que é isso aqui? Eu falo: isso aí é nota de exigência, né? Não deu para registrar, para verbal, porque tá faltando aqui, tem que arrumar aqui, tem que arrumar aquilo ali. Aí o cliente fala: meu Deus do céu, eu paguei tão caro para essa pessoa e você tá me falando que não vai dar certo? Eu falo: não tô falando que não vai dar certo, mas tem que fazer uns ajustes. Aí pronto. O cliente, ele já começa a descascar. A 5ª geração desse profissional. Então você, o que eu falo para você? Você que vai atuar com regularização. Às vezes vai passar alguma coisa que você não percebeu. Só que você não pode dar brecha para o cliente pegar a nota de exigência e ver que foi você que esqueceu de ver uma coisinha ali, né? Às vezes faltou juntar um reconhecimento de firma no requerimento. Tá? Então, não deixe o cliente ficar bravo com você, não deixe o cliente falar mal de você para outras pessoas, porque é unânime, tá? É unânime. O cliente pega a nota de exigência e se tem alguém do lado, fala: ó, devolveram aqui, paguei 10, 15 mil reais para o advogado, para o corretor lá para regularizar e tá tudo errado. Queima o filme, gente, queima o filme. Então, não deixe isso acontecer. Pega o serviço e vai do começo ao fim. Você vai entregar para o cliente, não vai entregar a documentação e deixa que ele se vira. Você vai pegar a matrícula, no final, a certidão da matrícula, tudo finalizado e vai falar: ó, agora sim, vocês podem ficar tranquilo que o imóvel está regularizado, tá? Charles, falando em pagar caro, essa função dá para ganhar 20 mil por mês? Reinaldo, meu amigo. Olha, vou dar uma ideia para vocês. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Tem pessoas que para emitir CND do INSS, só para emitir CND do INSS, cobram de R$1.000 a 1.500, até uns R$2.000, vai, de 1.000 a R$2.000. A maioria está entre 1.500, 1.600, 1.300. Então, dá para você cobrar de uma faixa de 1.000 a R$2.000 uma emissão de CND, uma coisinha simples, tá? Tem pessoas que só regularizam, né, só atuam com emissão de CND. Então, se você imagina que... E outra, qual que é o tipo de regularização que vai ser arroz com feijão para você, que vai atuar com regularização? A verbação de construção, tá, meu amigo? A verbação de construção você vai pegar de baseado. É o top de regularizações hoje. Tá? Primeiro que as prefeituras, passando drone aí, adoidado, atualizando os valores de IPTU, a pessoa vai reclamar na prefeitura, a prefeitura fala: você vai ter que regularizar. Receita Federal mandando notificação para a galera também, para regularizar os imóveis que já começaram a fazer as construçõezinhas. O cerco está começando a fechar, tá? O cerco está começando a fechar cada vez mais. E aí, a verbação de construção tá cheio. E eu tô falando aquele tipo de regularização que vai ser a mais rápida, assim, tá, gente? Se você vai cobrar em torno de 1.500 uma emissão de CND, não tô nem falando se tiver que ser feito a aprovação na prefeitura. Se tiver que aprovar o projeto na prefeitura, né? Você tiver um parceiro aí, não sei qual que é a sua profissão, mas se você tiver um parceiro arquiteto, aí você já pode colocar para uns 3, 4 mil reais no mínimo, com aprovação. Se for só para emitir CND, uns 1.500. Então, imagina que você tem uns 3, se você pega 3 clientes por mês, ou 4 só de emissão de CND, é R$1.500, né? Deixa eu colocar a calculadora aqui. Calculadora. Então, vamos fazer um cálculo rápido aqui. Se você pegar 1.500 vezes, colocar 5, que não é difícil pegar 5, tá, gente? Não é difícil. Se você ficar na frente do cartório ali, só ouvindo as notas de exigência do pessoal, e a hora que o pessoal sai do cartório, você puxar a pessoa, no mínimo, gente, no mínimo, uns 5 por mês você consegue. No mínimo, tô falando bem baixo. Se você pegar 5, já deu R$7.500, cobrando R$1.500 uma CND. Agora, vamos supor, de construção, aí você já tem um parceiro engenheiro que vai ter que regularizar uma construção e uma demolição junto.
Aí você já pode, se você pegar uns 2 desses por mês, a 5, 6, vai colocar 5 mil. Então, 5 mil vezes 2 mais 10. Aí já, só aí já deu 10.700, 17.500. Tá? Se você atuar só com construção. Agora, retificação de área, você já pode colocar um valor mais alto, meu amigo. Condomínio, eu não vou nem começar a falar. Condomínio. Tem alguém que atua com condomínio aí, gente? Tem alguém que atua com condomínio? Condomínio, pouquíssimas pessoas sabem regularizar condomínio. Um condomínio aí de 5 unidades, no mínimo uns 20 mil reais aí pra você cobrar. Uma regularização de condomínio. 40 unidades, 50 unidades, você já pode ir lá virar para o valor de 100 mil reais, gente. 7 dígitos. Condomínio é altamente rentável condomínio. Abram o olho para condomínio. Eu sempre falo para os meus alunos. Abram os olhos para condomínio. Pouquíssimas pessoas sabem regularizar condomínio. Tá? Pouquíssimas pessoas. Muito rentável condomínio. Então dá para você fazer um ótimo dinheiro com regularização. E o que é melhor, não tem pessoas no mercado, gente. Não tem muito imóvel irregular e pessoas que não atuam com regularização. Eu tenho um aluno, o Orisvan, não sei nem se ele está aí. Esses tempos atrás, eu dei uma mentoria individual para ele. Né? Porque assim, gente, deixa eu só falar. Quando eu abro turma, os 20 primeiros que entrarem, só que isso é muito concorrido, tá? Extremamente concorrido. Essas 20 primeiras vagas. As 20 primeiras vagas, o pessoal tem que colocar despertador, porque é questão de segundos, acaba as 20 primeiras vagas. Os 20 primeiros, eles ganham uma mentoria individual comigo. Então a gente pode abrir 1 hora, de 40 a 1 hora, eu e você conversando numa sala, para a gente pode regularizar uma questão sua, pode regularizar o imóvel do seu cliente, você pode levar 20 casos juntos, você pode levar o que você quiser para a gente conversar. Você vai ter direito, se você for os primeiros entre os 20 que entram na turma. Só que é questão de segundo, já tô avisando para vocês que é muito rápido. Eu sempre solto a lista depois. E o Orisvan, não sei se ele tá aí, se ele tiver, ele se pronuncia aí. Ele tava ontem na live. O Orisvan, ele pediu para usar essa assessoria dele, né? A mentoria que ele ganhou extra, que ele foi entre os primeiros. Eu fiz com ele a mentoria, só que ele não quis, na mentoria, falar sobre regularização de imóveis em si. Ele quis que eu desse dicas para ele, passo algumas questões de como ele podia conseguir cliente e qual o norte que eu poderia dar para ele. Né? Foi muito boa, né? Foi muito bom, porque o que acontece, a cidade dele, eu abri Google, abri mapa, abri porcentagem de pesquisa de pessoas que atuam com regularização, corretores na cidade dele que atuam com regularização, pontos comerciais que são alugáveis em frente de cartório. Tinha um lugar, um estabelecimento, assim, uma casa, se pegar o cartório da cidade dele, tem o cartório de registro de imóveis da cidade dele, na frente tem um escritório, assim, de vidro, que tá um aluga, assim, né? Pequenininho, é isso que você precisa. Um lugar na frente do cartório. Né? E aí fui vendo, gente, na cidade dele, não tinha ninguém que sabia regularizar imóveis. Ninguém. Não tinha nenhum especialista em regularização de imóveis. E tinham pouquíssimos advogados, que são aqueles advogados pau pra toda obra, né? Que é previdenciário, trabalhista, tributário, civil, criminal, família, imobiliário. Esses, gente. Se você é um advogado e é especialista em todas as áreas, eu sinto lhe informar, tá? Procure um norte, mire em um ponto, não fique atirando para todo lado. Você nunca vai ser especialista em nada. Seja especialista em algo. Corretor, eu sou especialista em alto padrão, eu sou especialista em X, eu sou especialista em X, eu sou especialista em documentação e regularização de imóveis, eu sou um corretor que vai te trazer segurança, tá? Então, fique esperto, seja especialista de alguma coisa, tá? Eu nunca vi médico geral ser renomado, né? Tem os conhecidos, mas ser um médico mesmo renomado, sempre aqueles especialistas, oncologia, especialista de joelho, você sempre vai procurar um especialista, tá? Seja especialista em regularização. E foi muito legal essa mentoria que eu dei para ele individual,
Porque eu abri o olho dele para todas essas questões de localização, pesquisa de outros profissionais na área. E então, na cidade dele, né, não tem ninguém. E existem 2 cartórios de notas e um cartório de registro. Ou seja, existe mercado. Existe mercado. Tá? Fique esperto, gente. Não estou falando isso porque eu quero que vocês sejam meu aluno. Realmente eu quero que vocês sejam meus alunos e que vocês mudem de vida através da regularização de imóveis. Porque existe, de fato, uma oportunidade. Mas eu quero que vocês abram o olho para essa oportunidade que aparece na frente de vocês, tá? Porque não tem pessoas especialistas nessa área. Tá? Não estou falando isso porque eu quero que vocês somente se tornem meus alunos. Eu estou falando isso porque é uma necessidade que a sociedade está enfrentando. Né? Uma necessidade real que a sociedade está enfrentando. Não consegue encontrar regularizadores de imóveis. Certo? Venda e compra com valor abaixo da negociação. Venda e compra com valor abaixo da negociação. É recomendável? Vocês fazem venda e compra com valor abaixo? Ou vocês sempre colocam o valor real da negociação? Já aconteceu, não. Acontecem, tá? Vários casos da seguinte forma. A pessoa, quando comprou um imóvel há 5 anos atrás, 10 anos atrás, o valor da negociação, vamos colocar 5, o valor da negociação foi de R$500 mil. Valor da venda e compra, né? R$500 mil. Só que para economizar em registro, escritura e imposto, eles colocaram na escritura o valor venal, o valor equivalente a R$120 mil. Negociação 500, escritura 120. O que acontece? Passou um tempão, essa pessoa agora quer vender o imóvel. E ela vai vender por 1 milhão. Comprou por 500, só que passou por 120 e agora vai vender por 1 milhão. Olha a disparidade, olha o ganho, né? Os lucros imobiliários. Aí a pessoa vai no cartório. Porque ela fica assustada com o tanto que ela vai ter que pagar. De imposto lá pro leão, né? Aí a pessoa vai no cartório e fala, não, passaram por 120, mas eu comprei por 500, né? Tá querendo diminuir o valor. Ó que esperto. Vou lá no cartório porque foi feito errado. Negativo, meu amigo. Negócio pronto, finalizado e acabado. Se você for conversar com o cartório de notas e o cartório de notas fizer uma re-ratificação, comparecendo todo mundo, pode ser, não estou falando que eu vou fazer, pode ser que eu analise o caso. Cada caso é um caso que tem que ser analisado. Se foi um erro material ali, na digitação, alguma coisa, pode ser que a gente pense em corrigir isso aí na matrícula. Mas a chance é quase 99 negativa. O cartório de notas nunca vai fazer isso. Alterar o valor de uma escritura de muito tempo atrás. Porque as pessoas cientes estavam passando por um valor abaixo da negociação. Então, cuidado com o valor abaixo da negociação. Porque, dá problema. Outra coisa, um exemplo, tá? Nunca passe escrituras por valores abaixo. Sempre coloque o valor real. Outro exemplo, eu sou proprietário de um imóvel e existe um locador, um locatário. Estou alugando esse imóvel. Então, sou proprietário de imóvel e estou alugando. Ele tem o direito de preferência caso eu queira vender o imóvel. Só que é o seguinte, eu vendi o imóvel e não ofereci para ele. E nós, né, eu e o comprador, passamos por um valor, o imóvel é 500, passamos por 100. O que acontece? O locatário ele tinha direito de preferência na aquisição e ele não foi comunicado. Ele pode entrar em juízo e depositar, ele pode entrar com uma ação, depositar em juízo o valor que foi o da escritura de venda e compra. O imóvel vai ser passado pro nome dele, né? Exercendo direito de preferência pelo valor que estava na escritura. Aí o cara que vendeu, eu, né? Vou ter que devolver o que o outro comprador saiu lesado tinha pago, né? E vou pegar só o valor que eu tinha passado na escritura, que era de 120 mil. Então, cuidado, direito de preferência, tá? Nas aquisições, você tem que ficar esperto. Porque isso é erro, tá? Isso é um erro, passar a escritura abaixo do valor do mercado. Isso é um erro grave, grave. E
Vou dar de plus agora para vocês, tá? Um plus. Incomunicabilidade nas negociações. O que isso aí quer dizer, Charles? Vamos supor, tá? Eu, Charles, recebi um imóvel do meu pai de doação. Recebi um imóvel do meu pai de doação. Tô pensando aqui no exemplo, para dar para vocês. Então, eu recebi um imóvel de doação do meu pai. Me casei. Pela comunhão parcial de bens. Diz lá no 1659 do Código Civil, né? Que bens, né, adquiridos antes da constituição do casamento não se comunicam com os cônjuges, né? E aí tem também as exceções quando vem de doação. Doação também não faz parte do patrimônio em comum. E, né, o que aconteceu? Me casei, só que agora eu quero comprar um outro imóvel. E o que eu fiz? Eu peguei aquele imóvel que meu pai tinha doado, vendi aquele imóvel e o dinheiro que eu recebi daquela venda eu vou comprar um outro imóvel. Certo? Olha o que está acontecendo. Vamos lá. Eu tenho um imóvel antes do casamento que eu recebi de doação. Pode até ser não precisa nem ser antes do casamento, pode ser durante o casamento mesmo, que é incomunicável. Mas para ficar mais fácil, exemplo. Recebi um imóvel do meu pai, eu era solteiro. Recebi uma kitnet. Recebi uma kitnetzinha. Aí eu me casei pelo regime da comunhão parcial de bens. O que diz a comunhão parcial de bens? Que imóveis, né, bens adquiridos na constância do casamento, onerosamente, comunicam-se entre os cônjuges. O que quer dizer? Tudo aquilo que eu comprar onerosamente durante o casamento, né, a partir do casamento, vai ser considerado bem em comum do casal. Certo? O que acontece? Eu tinha um imóvel antes do casamento, vendi aquele imóvel e agora eu vou comprar um outro durante meu casamento. Se a gente for levar a ferro a fogo, o artigo 1659 lá, esse imóvel eu estou comprando novo. O novo eu estou comprando. Ela é minha esposa, então estamos no casamento, né? Vai se comunicar, né? Vai ter os aquestos. Ela vai passar a ter direito, porque eu estou comprando onerosamente. Só que é o seguinte, esse imóvel está sendo em subrogação de um bem particular que eu tinha antes do casamento. Então eu estou pegando aquele dinheiro para comprar um novo. Seguindo essa linha de raciocínio, a minha esposa não vai ter direito, vai ser incomunicável, porque é em subrogação. Eu vendi um imóvel antes do casamento, peguei o dinheiro e comprei um novo, né? Eu só segui a mesma linha, né? A origem, o início daqueles fundos foi lá atrás. Então, seguindo essa linha de raciocínio, vai ser incomunicável. Ok, vamos supor que você é corretor, você está assessorando uma negociação dessa. Você é o corretor que está até me empolguei. Vamos supor que você é o corretor que está negociando essa compra agora desse imóvel que é em subrogação de bens particulares antes do casamento. Então ele vendeu o imóvel que ele tinha antes e o dinheiro que ele pegou desse imóvel vendido, ele vai comprar um novo imóvel com você, corretor, ou você, advogado que está assessorando. A intenção é que o imóvel fique só para ele mesmo, porque são fundos antes do casamento. Ok, isso aí é permitido no código. E aí vão lá e fazem a escritura de venda e compra. E colocam lá na escritura que este imóvel, essa aquisição, ela é oriunda de recursos advindos antes do casamento, né? E que não vai se comunicar com a esposa ou com o marido. Essa aquisição é durante o casamento, mas não vai se comunicar. Finalizam a escritura e levam para registrar. O que vai acontecer nesse momento? O que vai acontecer nesse momento? Ai, como acontece casos assim, gente. Como acontecem casos assim, vocês não têm ideia. O cartório de registro de imóveis, ele vai registrar a aquisição como se a esposa tivesse tendo direito também na comunicação. É informado lá para a COAF, né, para a DOI, a comunicação. Mas como assim, Charles? Constou lá na escritura que o imóvel veio através de recursos próprios, né, antes do casamento, citou até o artigo. Pois é, meu amigo. Isso daí você vai ter que provar em juízo. Isso aí você vai ter que provar em juízo se vocês vierem divorciar alguma coisa. E aí, se ela pisar ali, ela pode até conseguir ter meação desse imóvel. Mas por que, Charles? Por quê? Se você está numa negociação em que as pessoas são casadas e vai acontecer uma incomunicabilidade, seja ela qual for, seja através de recursos próprios antes do casamento, ou de doação de pai, né, uma cláusula modal, por exemplo, alguma coisa,
algo que não vai comunicar com o marido ou com a esposa, essa pessoa que está ficando sem essa parte do imóvel, que está sendo incomunicável, ela tem que assinar na escritura, ela tem que reconhecer a incomunicabilidade. Por quê, né? Porque é assim que tem que ser, gente. A pessoa que não está recebendo, ela tem que concordar, porque senão fica... Vamos supor, eu estou pensando em me divorciar, mas não me divorciei ainda, só eu pego um dinheiro que era lá da nossa poupança e compro um imóvel e falo que é recursos próprios meus. Unilateralmente eu falei que eram recursos meus. E ela não assinou concordando com isso. Vamos supor que eu peguei um dinheiro que era a poupança dos dois. E lá na escritura, eu sozinho consto que era incomunicável com ela. Não pode, né? Tem que ter aí os dois lados da moeda. Tem que ter, eu tenho que reconhecer a incomunicabilidade. Então, façam constar na escritura essa incomunicabilidade. E quem está sendo o incomunicável tem que dar anuência, tem que assistir, tem que concordar com essa incomunicabilidade. Comparece no ato fulaninho de tal, reconhecendo a incomunicabilidade. Nos termos do artigo 1659, inciso papapá, tá? Tem que constar. Certo? Tem que constar lá na escritura. Fechou? Não cometam esse erro, porque esse erro aí é judicial, né? Aconteceu uma vez no cartório, uma coisa dessa forma que eu te falei, só que aí eles estavam divorciando, o marido não reconheceu lá na escritura, a escritura mencionou que era incomunicável, ele não assinou na escritura falando que reconhecia, e eles se divorciaram, só que o divórcio está sendo litigioso. E você acha que o cara vai deixar fácil assim, né? Ela ganhar essa briga. O advogado foi lá no cartório, só faltou tirar o sapato que tá na minha testa, né? Falei, meu amigo, não tem o que fazer. Ele não assinou reconhecendo a incomunicabilidade. Ou seja, ele tem parte do imóvel. Não adianta você ficar bravo comigo. Vai lá pro judiciário. E lá você vai comprovar de fato que ele não tinha parte, né? Porque foi uma declaração unilateral. Só ela falou que ele não tinha parte. Cadê o direito de resposta? Cadê, né? Tá certo, gente? Gente, vamos fazer o seguinte. Tem muita... Eu falei bastante coisa para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito boa. Eu passei bastante dicas aí legais. Tá bom? Anote. Estou anotando. Vai anotando. Anote tudo. Anote tudo aí. Grande abraço a todos vocês. Espero que vocês tenham aproveitado muito a aula de hoje. Grande abraço e tenham uma noite iluminada. Grande abraço.